Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: Porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai, e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois à mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então disse Débora a Baraque: Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera, e a todos os seus carros, e a todo o seu exército ao fio da espada, diante de Baraque. E Sísera desceu do carro, e fugiu a pé. E Baraque perseguiu os carros e o exército, até Arosete dos gentios. E todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, até não ficar um só. Porém Sísera fugiu a pé à tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: Entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda, e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: Dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite, e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier e te perguntar: Há aqui alguém? Responderás então: Não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda, e lançou mão de um martelo, e chegou-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, num profundo sono, e já muito cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: Vem, e mostrar-te-ei o homem que buscas. E foi a ela, e eis que Sísera jazia morto, com a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel, e continuou a mão dos filhos de Israel a pesar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: Louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes. Eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor Deus de Israel. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas, os montes se derreteram diante do Senhor, e até Sinai diante do Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel me levantei. E se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas.
Via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel? Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Vós, os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo, que andais pelo caminho, falai disto. Donde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali falai das justiças do Senhor, das justiças que fez às suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os teus cativos, tu, filho de Abinoão. Então fez dominar sobre os nobres entre o povo aos que restaram. Fez-me o Senhor dominar sobre os poderosos. De Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque, e depois de ti vinha Benjamim dentre os teus povos. De Maquir desceram os legisladores, e de Zebulon os que levaram a cana do escriba. Também os principais de Issacar foram com Débora, e como Issacar, assim também Baraque foi enviado a pé para o vale. Nas divisões de Ruben foram grandes as resoluções do coração. Por que ficaste tu entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos? Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhações do coração. Gileade ficou além do Jordão, e Dan, por que se deteve nos navios? Azer se assentou na beira dos mares, e ficou junto às suas baías. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Vieram reis, pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas de Megido. Não tomaram despojo de prata. Desde os céus pelejaram, até as estrelas desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Sísera. O ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Pisaste, ó minha alma, à força. Então os cascos dos cavalos se despedaçaram, pelo galopar, o galopar dos seus valentes. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Acremente, amaldiçoai aos seus moradores, porquanto não vieram ao socorro do Senhor com os valorosos. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja entre as mulheres nas tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em prato de nobres lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda, e ao martelo dos trabalhadores à sua direita. E matou a Sísera, e rachou-lhe a cabeça, quando lhe pregou e atravessou as fontes. Entre os seus pés se encurvou, caiu, ficou estirado. Entre os seus pés se encurvou, caiu. Onde se encurvou, ali ficou abatido. A mãe de Sísera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os ruídos dos seus carros? As mais sábias das suas damas responderam, e até ela respondia a si mesma: porventura não achariam e repartiriam despojos, uma ou duas moças a cada homem, para Sísera, despojos de estofos coloridos bordados, de estofos coloridos bordados de ambos os lados, como despojo para os pescoços. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém, os que te amam sejam como o sol quando sai na sua força. E sossegou a terra 40 anos. Amém, irmãos. Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus,
Amém. Hoje no ministério que o Senhor abriu para as irmãs, o Senhor está dando voz e vez às irmãs. Ó, Senhor, obrigado, Senhor, por tamanha graça, irmãos, de poder estar aqui cooperando com o Senhor com essa palavra. Irmãos, eu estou aqui para passar para os irmãos apenas uma introdução do que vai ser essa mensagem, né? A quarta mensagem do livro que nós estamos lendo, Fundamentos da Fé Cristã, né? Acho que os irmãos todos já adquiriram, né? Quem ainda não tiver, né? Nós já estamos hoje na quarta mensagem. Então, quem ainda não tiver, irmãos, também pode adquirir seu livro para você acompanhar em casa mais de perto, né? Realmente são lições maravilhosas. É um fundamento para nós, né? Para a nossa fé, para o nosso crescimento como cristãos, né? Amém. E nessa quarta mensagem, nós vamos falar sobre a origem da Bíblia, né? Sobre a palavra de Deus, como a Bíblia, né? Amém. Deixa eu só pegar aqui meu óculos. Então, irmãos, na sequência, nós já vimos 3 mensagens, né? Deus é eterno, já vimos os atributos divinos, amém. Já vimos Deus é Espírito. Agora nós vamos ver a quarta mensagem, que, como eu falei, a origem da Bíblia, né? Na origem da Bíblia, pontos que vai ser abordados são alguns itens importantes, né? Que os irmãos que têm o livro aí, pode acompanhar na primeira página, né? São 5 pontos importantes que vai ser falado esta noite, que é o livro mais importante do universo, a Bíblia foi soprada por Deus, fala sobre homens foram usados por Deus. Tem o quarto, um legado de Deus para o homem. E o quinto é, ler a Bíblia é um privilégio. Oh, realmente ler a Bíblia é um privilégio, né? É uma honra para nós. Falar da Bíblia também é uma honra, né? Como o hino fala, né? Passará os céus e a terra. O Senhor diz, porém as minhas palavras não passarão, né? Todas cumprirá. Assim como o Senhor se cumpriu na casa de Israel, a nossa vida também, irmãos. Toda palavra vai se cumprir. Amém. Então, continuando aqui, o livro nos apresenta pontos aqui que nos diz que a Bíblia é o livro mais importante, mais lido, o livro mais questionado, o livro e menos entendido ou interpretado, né? Muitos não conseguem compreender à luz da palavra. Mas aqui também fala assim que é um legado de Deus para nós, né? Realmente a Bíblia é tudo que estava no coração de Deus, que Deus deixou para nós, né? A Bíblia, na mensagem que fala que a Bíblia, ela foi gerada por Deus, ou seja, tudo que estava dentro de Deus, toda a intenção do coração de Deus, o Senhor passou para a Bíblia, e isso foi deixado para nós, né? Só dar uma sequência aqui, irmãos, para mim não fugir do livro, né? Ele fala assim, que a Bíblia é um livro importante que transcende eras, épocas, povos, línguas, classes sociais e culturais. Ou seja, ela atende a todo ser humano, a todo homem, todo lugar, né? Qualquer língua, qualquer povo, né? Todos podem ter conhecimento da palavra de Deus. Ela foi escrita para todos. A Bíblia também, aqui tem uma linha no livro, que ela foi escrita assim. Por que foi escrita a Bíblia, né? Ela foi escrita por homens, né? Para quem foi escrita, né? Para nós. Ela foi escrita por homens com propósito. Para quê? Por quê e para quem? Então, irmão, posso dizer essa noite, para quem a Bíblia foi escrita? Foi escrita para você, a Bíblia. A Bíblia foi escrita para você. Então devemos tomar essa palavra com muita reverência, com muito amor, com um coração de gratidão ao Senhor, né? Aqui também fala que ela foi o sopro de Deus, né? Vamos ler aqui 1 Timóteo 2:4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então esse versículo nos mostra que esse é o propósito de Deus ter escrito a Bíblia. Ele tinha um desejo no seu coração. O propósito de Deus é que todo homem fosse salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade, por meio da Bíblia. O homem só tem o conhecimento do propósito, do amor, da salvação, tudo que Deus fez e planejou por meio da Bíblia. Entendeu? Então ele só vai chegar a esse pleno conhecimento por meio da Bíblia, né? Amém? Aqui o próximo versículo que eu quero acompanhar com os irmãos é 2 Timóteo 3,16. Vamos ler. É só um livro a mais, né, na frente. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
Na sequência fala assim, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, irmãos, esse versículo, quando fala assim, ela foi inspirada, aqui no livro fala que em grego essa palavra é soprada, ou seja, a Bíblia é o sopro de Deus. A Bíblia, Deus soprou, tudo que tinha, todo o seu fôlego, todo o seu ser, tudo que existia dentro de Deus foi soprada para a Bíblia. Ou seja, quando nós lemos a Bíblia, nós recebemos o sopro de Deus. Entra em nós tudo que Deus é, toda a sua essência, toda a sua vida e natureza por meio da palavra. Recebemos dentro de nós o sopro de Deus. Em Gênesis, Apocalipse, a Bíblia foi soprada por Deus, E recebemos isso no nosso espírito. E o que é o espírito? O sopro é o espírito de Deus. Ou seja, quando eu leio a Bíblia, eu recebo o espírito. E o espírito é o que dá vida, É o terceiro versículo aqui que vamos ler. João 6,63. Vamos ver. Amém. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Ou seja, toda a palavra da Bíblia, irmã, é Espírito e vida para mim. Quando eu leio a Bíblia, eu recebo o Senhor como Espírito. E por meio desse Espírito eu ganho vida, a vida do Senhor. A própria vida de Deus entra por meio de mim, por meio desse sopro. É tão interessante, irmãos, que é o único livro que nós lemos com o autor do lado, que nos orienta, que nos dá direção, E quando nós estamos lendo a Bíblia, Deus, como seu sopro, entra para dentro de nós. Isso é maravilhoso. Eu fiquei muito feliz com essa porção da palavra. E aqui no livro também nos fala que o Senhor ele tem uma linha tão certa. O Senhor ele é tão maravilhoso, porque toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Ela é falada em povos diferentes, épocas diferentes, homens diferentes, mas ela é coerente. Ela tem uma linha, ela segue a mesma linha, ela não muda, A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela tem o mesmo assunto, a mesma fé, ela nunca muda. Ela é perfeita, achei isso perfeito, ela é coerente, Não muda, não foge da sua linhagem, Toda a Bíblia fala, tanto que no começo a Bíblia fala assim, que a Bíblia foi o sopro de Deus. E aqui no livro fala que quando o Senhor Jesus, ele ressuscitou, na sua primeira aparição, na ressurreição, quando ele apareceu para os discípulos, ele disse, paz seja convosco. Ele transmitiu paz para os discípulos. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia, nós ganhamos paz. O Senhor diz, paz seja convosco. Irmãos, paz seja convosco. Nós ganhamos a paz do Senhor. E quando ele disse isso, ele soprou, Foi o sopro. Ele soprou sobre os seus discípulos e disse, recebei o Espírito Santo. Então, assim como Deus fez no início, o Senhor Jesus também na sua aparição, na primeira ressurreição, ele soprou para dentro dos discípulos o Espírito Santo. Então, quando eu leio a Bíblia, eu recebo o sopro de Deus. O Senhor está soprando para dentro de mim o Espírito Santo. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é muito grande, E a outra linha aqui que eu quero tocar com os irmãos. Peraí, deixa eu botar aqui. Amém. Sim, a Bíblia também, ela foi escrita... Peraí, deixa eu mudar aqui. Sim. Ela, como eu falei para os irmãos, tendo sido escrita em tempos, lugares diferentes, ela não muda, ela segue a mesma linha. E quando a Bíblia fala assim, no princípio, quando o Senhor Jesus fala assim... Tudo, no início o Senhor fala assim, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Tudo foi feito pela sua palavra. Mas a Bíblia, o Senhor Jesus, Deus no início ali, ele não falou, haja Bíblia, e houve Bíblia. Não, ele usou homens usados por Deus. Homens em diferentes épocas, homens diferentes, em línguas diferentes, lugares diferentes. Muitos homens, igual o Roberto vai passar, mais profundo para nós. Homens foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia para nós. Então a Bíblia não foi apenas assim, haja, não. O Senhor cuidadosamente, o Senhor pensou em detalhes, em tudo, e ele usou homens inspirados por Deus para escrever essa Bíblia para nós, E hoje o Senhor vai usar o irmão Roberto para passar essa palavra para nós. Um dos homens que foi usado, e vai ser usado para também transmitir a palavra de Deus para nós. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor.